Bom dia, bom dia! Vamos fazer uma revisão de sistema endócrino, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que são hormônios? Os hormônios são substâncias químicas mensageiras que são produzidas por glândulas. E cada hormônio vai ter uma função específica. Então, vão ter aqueles que vão fazer a regulação do crescimento, que vai fazer o desenvolvimento do corpo, que vai produzir, vai fazer a menstruação, que atuam na gravidez, que atuam em várias coisas da nossa vida. E por isso que eles são tão importantes para as nossas atividades biológicas. Então, aqui, ó, o sistema endócrino é o sistema que vai fazer a produção dos hormônios. Vale lembrar que a gente tem a mensagem química e a mensagem elétrica. As duas vão trazer respostas para o nosso corpo. A mensagem química é aquela do sistema endócrino. Então, ela é uma ação mais lenta, ela é feita através dos hormônios e elas vão ser transportadas, né, encaminhadas através do sistema sanguíneo, por isso que elas são mais lentas, elas vão ter que percorrer todo o corpo, nossos vasos, até poder chegar nas células-alvo, que podem fazer secreção, promover a contração, fazer alteração metabólica. E as mensagens elétricas, elas são ações mais rápidas. Por quê? Porque elas são feitas através do impulso nervoso e é muito rápido. São toda aquela parte elétrica do corpo, né? Através dos neurônios do nosso sistema nervoso. Então, ela vai ser muito rápida, ela vai passar de um neurônio para o outro de forma muito mais rápida do que pelos vasos sanguíneos. Então, quando a gente precisa mandar uma mensagem química, ela demora um pouquinho mais. Já a mensagem elétrica, ela chega rápido. Então, pensa lá quando a gente coloca a mão no fogo quente. A gente tem uma resposta muito rápida do nosso cérebro. Por quê? Porque, né, não dá para ficar com a mãozinha lá no fogo queimando. Aqui tem um vidinho, né? E aí, vamos lá. Existem dois tipos de glândulas no nosso corpo, que é a glândula endócrina e a glândula exócrina. A glândula endócrina são aquelas glândulas que vão liberar as secreções na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos. Ou seja, os hormônios, por exemplo, eles vão ser liberados pelas glândulas e vão ser liberados ali já no vaso sanguíneo para poder percorrer todo o caminho do corpo. Já as glândulas exócrinas, elas vão ter uns canais para poder fazer a secreção para fora do corpo. Então a gente pode pensar, por exemplo, nas nossas glândulas sudoríparas, que vão liberar o suor para fora do corpo, não vai liberar no nosso vaso sanguíneo, vai sair do corpo. Ou aqui no nosso nariz, quando a gente está com a pele toda oleosa, né? Essas glândulas sebáceas vão produzir essa substância para ser liberada para a parte externa do nosso corpo. Aí, aqui, ó, tem uma imagenzinha, por exemplo, ó, dessa glândula aqui, ela é uma glândula exócrina, dá para ver que aqui tá a parte que secreta, e aí ela vai liberar essas substâncias para fora do nosso corpo. Já essa daqui, ó, essa é a parte secretora, né, a parte da glândula. Ela vai secretar substâncias e vão diretamente para o vaso sanguíneo, ou para o vaso linfático que está próximo a ela. Então, ela vai liberar para a parte de dentro do nosso corpo, para poder seguir para os nossos órgãos. E aí, se a gente pensar os hormônios, eles vão ser produzidos por glândulas endócrinas ou exócrinas. Se eles têm que chegar no nosso corpo, elas vão ser produzidas por glândulas endócrinas. Lembra que eu falei que os hormônios eles seguem pelos vasos sanguíneos, por isso que é uma resposta mais lenta? Então, eles são produzidos pelas glândulas endócrinas, né? Como eu acabei de dizer. Aí, agora entrando para o sistema endócrino. A gente tem diversas glândulas no nosso corpo. E a gente vai agora tratar um pouquinho de cada uma delas. A hipófise é a primeira delas. A hipófise fica localizada lá no nosso cérebro, perto ali do hipotálamo, né? Acima aqui da medula espinhal, bem na parte inferior do nosso cérebro. E ela produz diversos hormônios, que a gente vai estudar um pouquinho agora. O que acontece? A gente pode dividir essa ação em direta e indireta. Por exemplo, a gente vai ter hormônios aqui, ó, como o GH, que vai atuar direto num órgão, que é, por exemplo, o osso, para poder fazer uma resposta. Agora, tem alguns hormônios que são produzidos pela hipófise que vão atuar em outras glândulas. Por exemplo, aqui, ó, a hipófise vai produzir o TSH, que vai atuar lá na glândula tireoide, e a glândula tireoide vai produzir mais hormônios.
E esses hormônios produzidos pela tireoide que vão gerar uma resposta no nosso corpo. Então aqui acaba formando um efeito cascata, sabe? Uma coisa vai depender da outra para funcionar, a tireoide vai depender da hipófise para poder ser ativada. Então, primeiro a gente vai falar daqueles hormônios produzidos pela hipófise que vão atuar diretamente no corpo. Então, aqui pensando, o GH, por exemplo, que é o hormônio do crescimento, a gonadotrofina, ela vai atuar nos ossos e promover o crescimento. Eu vou fazer um resumo aqui. A prolactina vai atuar nas glândulas mamárias, fazendo a produção do leite. A ocitocina também vai atuar nas glândulas mamárias, produzindo leite, e também vai atuar no útero, fazendo o trabalho de parto, a contração. O HAD, o RAD, como as pessoas falam, ele atua nos rins, diminuindo o volume da urina, quando ele produz, né, ele estimula a reabsorção da água. Eu vou falar um pouquinho mais depois desses aqui. E aí, trazendo agora, por exemplo, o ACTH, ele vai atuar no córtex da adrenal. E o córtex da adrenal vai produzir hormônios. Aqui, como a gente já falou, né, a hipófise vai produzir o TSH para atuar na tireoide e a tireoide vai produzir hormônios. Temos também aqui o FSH, que vai atuar tanto no testículo quanto no ovário, que é o hormônio folículo estimulante, e vai produzir gametas e hormônios. E o LH, que também vai atuar no testículo e no ovário, que é chamado de hormônio luteinizante, que vai fazer a produção de gametas e hormônios também. Beleza? Agora aqui, ó, a somatotropina. Eu falei errado, acho que eu falei gonadotropina antes. Mas enfim, é o GH. Ele vai regular o crescimento dos ossos. Então, ele vai atuar lá nos ossos e promover o crescimento. Falando de disfunção, quando a gente tem pouco GH na infância, ele vai gerar o nanismo, que são aquelas pessoas pequenininhas. Por quê? Porque teve pouco hormônio que estimula o crescimento. Então, os ossos não cresceram o suficiente para a pessoa ter uma altura comum, né, considerada normal. E quando a gente tem muito GH na infância, a gente vai acabar tendo o gigantismo, que é quando tem muito hormônio, vai crescer muito osso e a pessoa vai ficar gigante. A prolactina, como eu já falei, vai atuar na glândula mamária, fazendo a produção do leite, que é importante quando a mulher está grávida, né, para poder fazer a amamentação, ou as fêmeas em geral, né, dos mamíferos. E a ocitocina, que é o famoso hormônio do amor, que a gente conhece, né? Ele também vai atuar nas glândulas mamárias, como eu já foi dito, fazendo a produção do leite e também vai atuar no útero no trabalho de parto, fazendo a contração. Então, quando a gente está tendo bebê, a gente vai produzir ocitocina para poder ajudar no amamento do parto. O HAD, ele vai reduzir o volume da urina para aumentando a reabsorção da água nos rins. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no nosso xixi. Quando ele está clarinho, é porque tem pouca impureza e bastante água, então ele ficou clarinho. Agora, quando a gente faz um xixi mais amarelo, é porque tem pouca água ali, ele vai ser mais denso, com bastante impureza. Por quê? Porque teve bastante reabsorção de água, o corpo eliminou pouca água, então o xixi fica mais escuro. Então, quando a gente for falar desse hormônio aqui, é legal lembrar do xixi amarelo, pouco xixi e bem amarelo, que ele reduz o volume da urina, porque ele aumenta a reabsorção de água nos rins. Agora, falando um pouquinho das glândulas adrenais ou supraadrenais, suprarrenais, tem várias formas de falar. Essas glândulas, elas ficam acima dos rins, aqui em cima, ó, tá vendo esse montinho? E ela é formada por duas partes. A parte cortical, que é meio que a parte que reveste, né? Ela é mais externa da glândula, e a parte medular, que é a medula, né? Que é a parte de dentro. Então, temos o córtex, que é a parte externa, e a medula, que é a parte interna. O córtex, a parte de fora, ela vai produzir o cortisol. Então, como eu já falei para vocês, a hipófise, ela vai produzir o ACTH, que vai atuar no córtex da adrenal, produzindo cortisol. É aquele efeito cascata. E aí, o cortisol, ele vai trazer uma disposição melhor durante o dia para as pessoas. Já a medula, ela produz a adrenalina, a noradrenalina. Lembrando que a medula é a parte interna da glândula, tá bom? Só que ela não é estimulada por hormônios. Ela é ativada pelo sistema nervoso. Então, por exemplo, eu recebi um estímulo
por alguma parte do meu corpo. Vai mandar para o meu cérebro, para o meu sistema nervoso. O meu sistema nervoso rapidamente vai enviar essa informação para a medula. E a medula vai produzir esses dois hormônios, que é a adrenalina e a noradrenalina, que vai ser ativadas, né, quando tiver reação ao perigo, vai responder como uma forma da gente reagir ao perigo. Então, por exemplo, eu vi um leão na minha frente, um leão muito bravo, com muita fome. Eu olhei, minha cabeça vai falar, meu Deus, essa informação já vai ser mandada para o meu cérebro muito rapidamente. Meu Deus, um leão. Essa informação vai chegar no seu cérebro, vai mandar uma resposta rapidamente para a medula e vai produzir adrenalina. Para quê? Para a gente sair correndo, a gente tem que fugir do leão. Então, o que a adrenalina e a noradrenalina vão fazer no nosso corpo? Elas vão elevar o nível de açúcar no sangue. Por quê? Porque o açúcar é uma fonte de energia. E quando a gente vai correr, a gente vai precisar de energia para poder queimar e correr muito rápido, né? Vai ter também a queima de gordura dos adipócitos, que são reservatórios de gordura. E a gordura também vai servir como uma fonte de energia para poder correr rápido. Então, vai ter essa queima de gordura para gerar energia para o nosso músculo. Vai aumentar a frequência respiratória. Por quê? Porque a gente precisa de oxigênio para poder fazer as coisas. O nosso músculo, para fazer a contração, ele vai precisar de muita energia, muita coisa. As células vão precisar estar agindo ali muito rápido. Então, aumenta a frequência respiratória, porque assim a gente vai ter um maior influxo de O2. Aumenta a frequência dos batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos. Por quê? Porque quando a gente aumenta a frequência dos batimentos, o nosso fluxo sanguíneo vai ficar mais rápido, então ele vai bater mais rápido, vai pulsar mais rápido e o sangue vai caminhar mais rapidamente no nosso corpo, levando todas essas coisas que eu citei anteriormente para os músculos poderem ter energia, terem oxigênio, né? As células dos músculos poderem fazer a contração rápida e a gente correr rapidão. E também constringe os vasos sanguíneos. Por quê? Porque quando a gente tem um vaso grande, a pressão ali é mais baixa, o fluxo de sangue é mais devagar. Quando a gente constringe ele, deixa ele pequenininho, cara, vai ficar muita pressão ali dentro. Então o sangue vai passar muito mais rápido. Aqui tinha um outro videozinho. E é isso. Agora falando um pouquinho da tireoide. A tireoide é uma glândula que fica aqui na região da nossa garganta, aqui na frente, em cima da traqueia. E ela é responsável por produzir um hormônio chamado tiroxina. Então, a tiroxina, quando ela está em excesso, a gente vai ter o hipertireoidismo, que é uma condição, é uma disfunção dessa glândula. O que isso vai causar? Vai aumentar o metabolismo, vai aumentar o nosso apetite, o emagrecimento, calor, suor e o nervosismo. As pessoas geralmente vão ter a tireoide aumentada, ela vai ficar grande porque a tiroxina está em excesso. E aí vai formar essa bolota na garganta da pessoa, vai ficar inflamado, você vai ver nitidamente uma bolinha assim, uma bolona, né, na garganta da pessoa. Já quando ela está em falta, em escassez, a gente vai ter um metabolismo mais devagar, menor apetite, tendência à obesidade, à sonolência e à apatia. E a nossa tireoide vai ficar diminuída, então vai ser uma pessoa mais lesada, assim, mais calma, sabe? E aí, vale lembrar que a tireoide, ela é ativada pelo TSH, que é produzido pela hipófise. Também temos aquele efeito cascata, né? E aí aqui, ó, tem uma doença que quando a gente tem o hipertireoidismo, chama bócio endêmico, que é quando a tireoide está aumentada, tá vendo? Tem essa bola bem grande no pescoço dessa mulher, porque a tiroxina foi produzida em grande excesso. Agora a gente vai falar um pouquinho de feedback negativo. O que é o feedback negativo? É quando a gente vai ter a inibição de alguma glândula do nosso corpo. Então, por exemplo, o maisinho, ó, vai significar estímulo e o menos vai significar inibição. Então, a gente foi lá e teve exposição ao frio. Na exposição ao frio, o nosso hipotálamo vai ser estimulado. Quando o hipotálamo é estimulado, ele também vai estimular a hipófise, ou seja, a hipófise vai estar ligadona. E a hipófise, como a gente falou, produz o TSH. O TSH, ele vai atuar na tireoide, como eu acabei de dizer para vocês. E a tireoide vai ser estimulada. Quando a tireoide é estimulada, ela produz a tiroxina. A tiroxina, ela vai atuar nos tecidos e tal, mas aí ela vai começar a ser muito produzida, e ela vai começar a ficar em excesso. E ela vai falar assim, pô, tem muita tiroxina aqui, a gente precisa parar um pouco, tá começando a acumular essa coisa aqui.
Aí ele vai fazer o quê? Ele vai mandar uma mensagem lá para a hipófise, ó. Ô, hipófise, dá uma acalmada aí, dá uma desativada, vamos inibir aí sua ação, porque você está agindo, produzindo um monte de TSH que está estimulando a tireoide a produzir mais tiroxina, mas já tem muito. Então, o que ele vai fazer? A tiroxina, quando ela está em excesso aqui, ó, ela vai inibir a produção da hipófise. Então, ela vai agir aqui, ó, como inibidora da hipófise. Isso a gente chama de feedback negativo. Por quê? Porque a tiroxina está dando um feedback negativo para a hipófise. Ela está mandando a hipófise reduzir, parar de funcionar um pouquinho, porque ela está produzindo muita coisa e está começando a ficar em excesso. E lembra que o excesso de tiroxina traz aquela situação para gente que vai dar a bolota na nossa garganta de hipertireoidismo? Então é isso que acontece. Isso é o feedback negativo. Agora a gente vai falar um pouquinho do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. O que significa isso? Lembra que a gente tem glândula endócrina, que produz substâncias para a região de dentro do corpo, para os vasos sanguíneos. E a glândula exócrina, que vai secretar para fora através de canais. Então, a gente tem o pâncreas como glândula mista. Mas aí você pensa assim, nossa, mas como assim? Se o pâncreas está dentro do nosso corpo, ele vai secretar o que para fora? A gente tem uma coisa que é um assunto um pouco complicado, mas a gente tem que pensar que a parte interna do nosso corpo, o que a gente fala que é a parte interna, é tudo que está dentro do nosso epitélio, onde tem os nossos vasos sanguíneos, vamos dizer assim. E a parte externa do nosso corpo é tudo que está para a parte de fora do nosso epitélio. E aí, se você for pensar num corpo do ser humano, a sua boca, quando você abre ela, nesse tubo, esse canal do trato digestivo, desde a sua boca, seu esôfago, vai lá para o seu estômago, para o intestino grosso, até o ânus, a gente pode considerar isso como uma parte externa do nosso corpo. Por quê? Porque ele não tem nenhum vaso sanguíneo. Então, não tem como uma glândula endócrina secretar para essa região do corpo, porque não vai ter nenhum vaso sanguíneo para captar ali. Então, tudo que vai secretar para essa região do nosso trato digestivo, a gente vai falar que é uma glândula exócrina. Então, o pâncreas, ele vai ser uma glândula endócrina e exócrina, tá bom? E aí a gente vai ter as células de Langerhans, que vão ser as células que compõem o pâncreas. A gente pode ver aqui, ó, as ilhotas de Langerhans que vão produzir as substâncias, que é a insulina e o glucagon. Então, como eu disse aqui, ó, o pâncreas, ele é uma secreção exócrina que vai produzir o suco pancreático, que ajuda a gente na nossa digestão, e também uma glândula endócrina, uma secreção endócrina, que vai produzir os hormônios, que é o nosso foco de hoje, tá bom? A gente só tem que saber que o pâncreas é uma substância, uma glândula mista. Aí a gente vai agora falar um pouquinho da insulina. A insulina, ela vai atuar quando a gente tem a ingestão de açúcar. Por quê? A ingestão de açúcar, ela vai produzir uma alta concentração de glicose no nosso sangue. Isso vai estimular o pâncreas a produzir a insulina. Por quê? Porque a insulina, ela é uma molécula que é responsável em captar essa glicose no sangue e levar ela para dentro das células, para as células poderem utilizar. Então, se a glicose ficar flutuando no nosso sangue e não tiver a presença da insulina, essa glicose não vai conseguir ser utilizada pelo corpo. A gente precisa de alguém para transportar ela para dentro do nosso corpo e fazer ela ser utilizada. Então, ó, a insulina ela vai pegar a glicose e vai penetrar nesses locais aqui, que é as células em geral, nos músculos, né? Nas células dos músculos e no fígado também. Quando acontece isso, quando essa glicose é captada pela insulina, vai haver uma redução da concentração de glicose no sangue. E quando tiver aqui, ó, se a gente seguir o passo 4, reduz a concentração de glicose no sangue, isso vai cessar o estímulo do pâncreas, porque ele vai falar, pronto, agora eu tenho pouca glicose no meu sangue, porque elas já foram todas captadas e levadas para o local devido, vamos cessar um pouco essa função, essa ação do pâncreas de produzir insulina. Então fica nesse ciclo. Quando você come açúcar, você vai aumentar a glicose no sangue, o pâncreas vai produzir insulina, a insulina vai captar essa glicose e levar para as células, aí vai
captar todas as glicoses. A concentração da glicose no sangue diminui e o pâncreas cessa sua ação. Porque pronto, já captamos tudo. E aí a gente tem também o glucagon. O glucagon, ele vai atuar em pessoas que estão em jejum, então elas estão sem comer há muito tempo. Quando a gente tem um jejum, a gente vai ter uma baixa concentração de glicose no sangue, porque a gente não comeu, então a gente não tem glicose no sangue. E isso é ruim, porque o nosso corpo precisa da glicose para funcionar. Não em excesso, mas a gente precisa da glicose para funcionar. Então, quando tem pouca glicose, ele vai estimular o pâncreas a produzir o glucagon. Lembra que o pâncreas produz insulina e glucagon. Então, o glucagon vai ser estimulado, ele vai ser produzido, e isso vai estimular o fígado a transformar o glicogênio, que é uma forma de glicose, tipo de armazenamento de glicose, são várias glicoses juntas, vai transformar o glicogênio em glicose, porque aí sim a glicose pode ser utilizada. E aí vai aumentar a quantidade de glicose no sangue, né? Aumentando a sua concentração, e aí a gente vai cessar o estímulo do pâncreas de produzir glucagon, entendeu? Então, a gente está com fome, a gente não comeu, estamos em jejum. Então, a gente vai ter pouca glicose no sangue, aí o pâncreas vai produzir o glucagon vai agir lá no fígado, transformando o glicogênio em glicose, e aí a glicose vai para o nosso sangue, aumentando sua concentração. Assim, o pâncreas vai cessar sua função de produzir o glucagon. Aí a gente pode olhar aqui, por exemplo, um indivíduo normal, né? Nessa parte aqui, ó, de pezinho no eixo Y, a gente tem a glicose sanguínea, ou seja, a quantidade de glicose no sangue. E embaixo a gente tem tempo. Então, um indivíduo normal, ó, que pega, lembra que ele capta a glicose dentro do nosso sangue para poder levar para as células? Ele vai ter aqui pouca glicose no começo. Aí ele foi lá, ele comeu e ele teve um pico, então teve muita glicose no sangue. A partir daqui, a nossa insulina vai ser produzida e ela vai captar toda essa glicose e vai reduzindo essa glicose do sangue para poder levar para dentro das células. E aí o indivíduo volta ao estado normal, sem muita glicose no sangue, em condições normais, ó, próximas do 80. Já um indivíduo diabético, o que acontece? Ele não tem produção de insulina, por isso que muitos diabéticos têm que botar aquela seringa com insulina no corpo. Ela vai pegar, ó, toda essa... Tá vendo que a pessoa aqui, ela veio, ela já tem altas concentrações de glicose no sangue. Por quê? Porque não tem insulina para captar e levar para as células. Ela vai comer e vai ter um pico. Então, olha aqui, vai chegar quase no 200 miligramas por DL, né? Decilitro, acho. E aí, o que acontece? A quantidade de glicose vai ficar altíssima no sangue. E aí vai ter pouca insulina, ó, não tem quase nada de insulina para poder retirar essa glicose do sangue. Então ela fica com sempre, ó, uma quantidade de glicose alta, o que é grave. Por isso que eles têm que ficar ingerindo, né? Ingerindo não, aplicando insulina na corrente, no corpo. Então, ó, quem tem diabetes mellitus vai ter hiperglicemia, que é muita glicose no sangue. Então, vai ter muita perda de glicose e água pela urina. Por quê? Porque vai ter muita glicose no sangue. Quando ela passar pelos rins, ela vai acabar sendo eliminada na urina. Ele vai ter fome e sede excessiva, porque aumenta a concentração no sangue. Vai ter perda de peso, desidratação e, às vezes, pode até entrar em coma e morte por causa da diabetes. E aí, a gente tem dois tipos de diabetes, que é a diabetes tipo 1, que é a dependente de insulina, ou a diabetes tipo 2, que são pessoas não dependentes de insulina. O que acontece? Na diabetes tipo 1, vai ter a destruição das células do pâncreas, vai ter uma deficiência da insulina e ela vai ter que fazer injeções diárias para poder manter o nível de glicose no sangue normal. Já pessoas com diabetes do tipo 2, geralmente são pessoas com mais de 40 anos, com efeito ou diminuição dos receptores de insulina, ou seja, não vai ter o receptor de insulina. Então, as células do corpo, elas não vão reagir à insulina. Quando a gente vai lá na célula, a insulina, ela capta a glicose. Ela vai chegar lá na célula para entregar, olha, eu trouxe aqui sua glicose. E a célula não vai reconhecer essa insulina e vai falar, oi, quem é você? Eu não quero você aqui. E aí vai ter insulina no corpo. Só que ela não vai conseguir levar essa glicose para dentro da célula, entendeu? E aí, para esse tratamento, tem que ser feita dieta, geralmente uma dieta mais balanceada e tomar medicamentos.
Aqui tem um videozinho. E aqui uns exercícios legais que eu acho importante fazer. Então, relembrar aqui, ó, quais que são as glândulas que a gente tem, ó, o nosso testículo, o nosso útero, né, as suprarrenais, enfim, algumas glândulas do nosso corpo e uma tabelinha com todas as glândulas, quais hormônios elas produzem, quais são as suas funções, quais distúrbios estão associados a elas, né? E é isso, aqui um vídeo de ocitocina. E muito obrigada!